Olá, pessoal, ótima noite. Estou vendo vocês aqui, tranquilo. Eu acredito que a gente possa contribuir muito com vocês hoje. Peço desculpas aí pelo atraso, mas a intenção nossa é fazer o nosso melhor aqui, para que vocês tenham uma experiência positiva do nosso conhecimento, dos convidados. Lourenço Saeta hoje também está aqui apoiando o nosso projeto 27GeoBR. Esse projeto, pessoal, são 27 geólogos que vão vir aqui para conversar com vocês, um de cada estado, okay? Para a gente falar da geologia, não só da geologia, mas também para o perfurador que está iniciando, que já está há um tempo, mas nunca investiu, né, na parte de conhecimento, não tem um geólogo. Com certeza as informações que estão aqui, elas trazem aqui conhecimento para os seus projetos e também o nosso objetivo é criar um link entre geólogo e perfurador, ok? Então, boa noite, Lourenço. Boa noite, pessoal. A ideia desse projeto aqui com o Emerson é justamente esse, é trazer a geologia, a hidrogeologia, nessa linguagem pro perfurador, e aí trazer essa proximidade entre poço, disponibilidade hídrica, geologia, dificuldade de perfuração. Vai ter que ser numa linguagem leve e que seja acessível a todos. Mas é isso daqui. Hoje nós vamos falar sobre a geologia da Bahia. Nós estamos recebendo o Jonas da Silva Neto. Ele é bacharel em geologia e ciências da tecnologia, formado na Federal da Bahia. Ele já trabalhou na Odebrecht Ambiental, consultorias em geologia, e atualmente ele é diretor de projetos da Arcangel. Então, muito bem-vindo, Jonas. Obrigado aí pela colaboração a todos e estamos aí à disposição. Legal. Jonas, já estamos com o Jonas aí? Opa, tudo bom? Tudo bom, Jonas. Muito obrigado por aceitar o convite. E que bacana que a gente consegue trazer para você aqui. É um prazer aqui estar contribuindo aí para o conhecimento. Legal, Jonas. Bacana. Jonas, conta para mim, antes da gente começar aqui, vou pegar um pouco de aqui, como que você entrou nessa área de geologia? Rapidamente, conta para a gente aí. Isso foi de infância, de criança, fazer geologia? Alguém que te levou a essa ciência? Conta para a gente. Jonas, está me ouvindo? Jonas? Estou ouvindo. Conta pra gente, Jonas, como que você pensou fazer geologia, ser geólogo, iniciou essa situação? Pronto. Eu queria estudar alguma coisa da área de exatas. E aí, então, eu entrei no curso de Ciência e Tecnologia da UFBA, que você fazia as básicas de exatas todas, e depois, do final do curso, quando você se formasse, você escolheria uma área de atuação. Eu gostava muito de física e gostava muito da área de geofísica. Só que aí eu vi que geologia era mais amplo, eu poderia trabalhar com geofísica, com outros conhecimentos também. Aí eu acabei optando por geologia, e aí atualmente eu acabo que eu trabalho com geologia, tanto com geofísica, né? Com os dois ramos do conhecimento da área de ciência da Terra, né? E hoje em dia foi assim, fui começando e gostei, né? Gosto dessa como eu posso dizer, diferença de você estar no escritório, ir para campo, depois escritório. Isso aí tira um pouco a rotina da pessoa, e também o trabalho de ciência da Terra, que eu gosto bastante, né? Dessa parte de física, de química, de ciência. Tudo me faz gostar bastante da área. E agora, hoje em dia, eu já tenho quase 10 anos de experiência na área, né? Então... Com perfurador, assim, você tem muita vivência com perfurador, não é isso? Eu tenho vivência com várias áreas da geologia. Eu comecei a trabalhar com hidrogeologia voltada para o meio ambiente, com estagiário lá na Odebrecht. Tá. Depois eu trabalhei com consultoria geológica para
parte de exploração mineral e para a parte de hidrogeologia e meio ambiente. E atualmente na Arcangel a gente trabalha com a parte focado mais na parte de hidrogeologia e exploração mineral. Então aí a gente sempre está tendo esse, né, com perfurador, com sondador, topógrafo, todos os profissionais estão dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Todos os Legal. dias. Jonas, e me fala uma coisa, o teu trabalho, quanto que ele ajuda o perfurador? Quanto que ele traz esse conhecimento, essa bagagem sua, entendeu? Por que, Jonas, eu falo isso? Porque eu vejo muitos perfuradores que não se aproximam a um geólogo, a um corpo técnico, não tem essa aproximação, né? E esse é o nosso objetivo aqui, justamente esse conhecimento que você vai trazer para a gente hoje aqui, não só o conhecimento, mas também saber que o geólogo, principalmente você que trabalha fazendo esses estudos para pontuar o melhor lugar para perfurar o poço, né? Eu entendo que a experiência que você tem com empresas, com perfuradores, conta para a gente assim, como que é essa parceria? Realmente o perfurador, depois que ele entende que ele coloca a geologia, as informações geológicas da região, isso acaba ajudando ele, conta pra gente, isso realmente funciona assim? Ou ele não consegue entender esse valor dentro da geologia? Ainda existe pouco, não tem muitos perfuradores que ainda não entendem tanto o valor da geologia e principalmente de técnicas mais avançadas, por exemplo, a geofísica, que é uma tecnologia, não deixa de ser um ramo, mas é uma tecnologia que ajuda muito mais ao perfurador. E aí eu faço uma pergunta a você, Emerson. Você preferia estar furando um poço com água ou um poço seco? Então a chance de você estar perfurando um poço com água, você junto com um geólogo que entende bastante da região e faz um estudo bastante minucioso, é muito mais alta em relação a você furar sem estar entendendo a geologia da região e nem ter fazendo nenhum estudo de prospecção para água, né? Então, isso aí agrega bastante valor ao perfurador, ao trabalho, ao cliente, porque o objetivo final é o cliente ter água, né? E então a perfuração em si é só um meio, a geologia em si é só um meio para você conseguir o que é que o cliente quer, que é a água, não deixa de ser um minério também, né? A água. Então, o geólogo, como eu posso dizer assim, ele é como se fosse o médico que faz toda a análise, todo o raio-x, toda a ultrassonografia, faz toda a análise dos exames e passa para o cirurgião resolver, né? O cirurgião, no caso, seria o perfurador. Então, baseado naquele laudo, em todos os laudos de químicos, no caso, estou fazendo aqui uma analogia com a medicina, eu sempre gosto de fazer essa analogia. E aí o cirurgião é o perfurador, que ele vai falar assim, vou furar aqui, e aqui vai ser o lugar melhor, porque o geólogo fez o estudo. Então, assim, é uma parceria que, toda vez que um perfurador tem um geólogo de uma empresa ou então um geólogo de confiança, ele não quer mais largar, né? E isso aí é bastante importante para o êxito de um perfurador, né? Jonas, tranquilo, cara. Eu acho que você contribui muito aqui com essa. Esse é o foco nosso, né? Aproximar perfurador e geólogo. Eu sou muito feliz que eu conheci vários geólogos aqui renomados da minha região que me trouxeram aqui uma forma mais tranquila de trabalhar, né? Ou seja, colocando a geologia dentro dos meus projetos, tá ok? Jonas, então vamos lá agora. Eu acho que a gente pode começar a sua apresentação, tá ok? Então a gente vai colocar aqui agora. Tranquilo. Para você iniciar, pode ser? Bom, tranquilo. Então tá bom. Manda bala. Vamos lá. Então vamos lá. Apresentar, eu já me apresentei na instante. Meu nome é Jonas Neto, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, Emerson. Eu já falei que eu estudei Geologia e Ciência e Tecnologia na UFBA. E aqui a gente vai falar sobre um pouco sobre a geologia da Bahia. É uma geologia bastante complexa, né?
mas eu estou tentando trazer a geologia em si, junto com os aspectos hidrogeológicos para os perfuradores de poços. Então, eu dividi mais ou menos a macrogeologia do estado da Bahia em duas partes. As rochas do embasamento, que são as rochas que estão embaixo total, são as rochas mais antigas do terreno, e as rochas de coberturas e erógenos, que são as rochas um pouco mais recentes do terreno. E aí eu vou explicar um pouquinho mais cada uma na hora que a gente for passando cada tópico. Pode passar aqui. Então, bem, falando de rocha do embasamento, a gente tem que começar a falar sobre os terrenos metamórficos, né? São as rochas mais antigas que tem, tanto na Bahia como no Brasil, né? São rochas formadas há quase 4 bilhões de anos atrás, muitas delas, e elas são as rochas que estão por baixo de todas as outras rochas que você consegue visualizar. A característica dessas rochas são rochas mais antigas, são rochas que têm muito mais dificuldade de ter fraturamento, são rochas cristalinas, muito pouco fraturadas. Então, onde tem esse tipo de terrenos metamórficos, normalmente tem poços de baixa vazão, é difícil você encontrar poço, e quando você acha a água, ela está dentro das fraturas e ela reage quimicamente bastante. Então, tem muita água salobra nesse tipo de terreno. E esse tipo de terreno tem que sempre estar antenado você trabalhar nesse tipo de terreno, porque a chance de um poço seco num terreno metamórfico de alto grau é bastante alta, né? Então, esse tipo de terreno aí que a gente começa a falar. É cristalino, mas nem todo cristalino é igual. Tem cristalinos que são mais fáceis, tem cristalinos que são mais difíceis de você conseguir água. Por isso que eu trouxe essa divisão, né? Pode passar o slide. Olha o Jonas. Pessoal, o Jonas ele cortou aqui o sinal dele, mas a gente vai trocando ideia aqui, tá ok? Lourenço. Entrou, Jonas? Tá aqui, voltou? Tá aqui, ó. Acho que voltou, Jonas. Pessoal, peço desculpas aí, o Jonas cortou. Lourenço, fala pra gente aqui quanto que a parceria nossa, né, de geólogo e perfurador, principalmente para quem está escutando aqui, que trabalha na área de perfuração, acha que a geologia ela é tão complexa que às vezes ela não te dá um sinal, né? Por exemplo, você está perfurando lá, e o perfurador, às vezes, ele tem dificuldade de interpretar, mas se ele coleta o material e ele deixa ali para
um posicionamento do geólogo, isso vai ajudar muito, né? No resultado. O que é importante é a gente colocar aí para todo mundo, para vocês, né? Qual a importância de eu trazer a geologia para junto da perfuração. Quanto mais eu conhecer a geologia da área, eu vou minimizando o risco. Aquilo que o Jonas estava falando da importância de eu estar juntando. Então, quando eu uso todas as ferramentas que a gente tem, a geologia que vai estar através dela, nós vamos ter conhecimento. Qual é o tipo de rocha, qual é o arcabouço hidrogeológico que está inserida essa captação que nós vamos fazer. Nós vamos furar um poço. Dentro desse poço, nós vamos através de uma fratura, ou nós vamos atrás de uma porosidade primária, uma porosidade secundária. Esses são elementos que, sabendo da geologia, nós vamos amarrando. E aí, quando chega o cliente, uma coisa que a gente fala muito, né, que o cliente quer água, ele não quer poço, a maneira de eu minimizar o risco desse poço, da geração ou da execução desse poço para o cliente, é eu tendo e me filiando mais à parte técnica, né? Hoje a gente tem falado muito do que é técnica, né? Juntando essa parte técnica. Então, quanto mais eu conhecer essa geologia, a gente pode associar essa geologia fazendo uma geofísica. E isso é importante também colocar, que o Jonas até comentou na abertura dele, sobre o estudo geofísico, né? A gente tem que diferenciar um pouco do que é o estudo, do que é a geofísica e o que é o estudo geofísico, que é um elemento que eu costumo falar bastante, né? A geofísica é um elemento que você vai criar simplesmente um dado elétrico. Isso é geofísica. O elétrico, o magnético, ou seja qual for o método que você está usando, você vai gerar um dado. Agora, o estudo geofísico direcionado para águas, esse elemento ele vai ter que estar casado com a geologia, que é o que o Jonas estava comentando. Então, quanto mais elementos eu tiver, eu pegar uma geofísica, casar ela com a minha geologia e buscar esses elementos, maior a probabilidade de eu ter água. E eu minimizo, é lógico, que o risco de fazer uma perfuração. O perfurador, estando associado e tendo conhecimento disso, ele vai ver qual que é a importância de eu ter uma parte técnica e um amparo técnico para isso, tanto na parte de geologia quanto na parte de geofísica e principalmente nos dois, né? Que eu vou minimizar meu risco de perfuração. Ô, Lourenço, o pessoal fala que a geofísica você consegue comprovar, dar uma porcentagem de acerto quando você vai perfurar. Como que é essa porcentagem, por exemplo? Vou fazer uma geofísica na geologia onde o Jonas estava falando aqui, eu consigo dar uma certeza para o cliente. Hoje mesmo eu estava ouvindo aqui um pessoal que faz geofísica e eles falando de 95%, 98% de acerto. Tem que interpretar isso melhor, não tem? Sim. Assim, eu tenho que colocar alguns elementos sobre ter água, probabilidade, qual que é o risco de ter água, de um poço produtivo e de um poço improdutivo. Então, quando a gente vai fazer geofísica para minimização de riscos, por exemplo, nós estamos falando de minimização de risco de furar um poço seco. E aí eu pergunto para você, Hermes, o que é um poço seco? Relativo. Para a gente, é relativo. Se eu pego e furo um poço com uma indústria e meu poço dá 500 litros por hora, é poço seco. Eu mesmo já fiz algumas vezes poços e já chegaram a indústria a ter 500 litros, ele nem explorou isso, porque a demanda dele era muito grande. Então, ele foi considerado um poço seco. Em contrapartida, para uma residência, é muita água, 500 litros por hora. Nós estamos falando aí de quase 20 mil litros dia. Então, essa interação que a gente está fazendo, qual que é essa probabilidade? Como que eu consigo encaixar essa geofísica? Então, quando se fala em probabilidades, 98% de achar água, é muito difícil um poço seco que eu estou falando. Ele pode ter 200 litros por hora, 300 litros por hora, não é um poço seco. Agora, uma coisa é quantos por cento que eu consigo colocar que atenda à demanda. Então, executando um estudo geofísico, eu vou aumentar a probabilidade para atendimento da demanda necessária. Então, por exemplo, já fizemos estudos geofísicos para clientes que o poço deu 12 metros cúbicos por hora. E para o cliente não estava satisfeito com a demanda dele
era uma demanda de 50 metros cúbicos. Para ele era um poço seco, ou seja, que não servia para nada, segundo palavras do próprio cliente. E a demanda, e o poço dava 12 metros cúbicos por hora. Então, qual que é essa relação que precisa tomar um pouco de cuidado em cima da demanda, em cima do risco que vai ser feito e da probabilidade de encontrar água. A probabilidade de encontrar água para qualquer poço que você fure é grande, depende da vazão. Então, que nem eu falei, se você furar 100 litros por hora, você vai falar, olha, eu tenho 2.000 litros de água por dia. Aonde que você tiver, e segundo a demanda para uma residência, é água demais. Nós estamos falando de quase 60 metros cúbicos mês. Uma família de 4 pessoas vai consumir de 20 a 25 metros cúbicos por mês, e nós estamos falando de 60. Então, é aproximadamente 3 vezes o consumo de uma família de 4 pessoas. Então, esse conceito de poço seco ou não, ou de grau zero de risco na execução do estudo, também é relativo. Ó, o Jonas voltou. Vamos lá. Jonas. Pronto. Bem-vindo novamente. Bora? Voltei aqui. Tirei aqui do 4G e botei no Wi-Fi. Vamos lá na apresentação. Legal, pode pôr a apresentação então. Tava lá no meio da... Quem sabe faz ao vivo, hein, Jonas? Faz ao vivo. Pronto. Agora vamos falar aqui de granitóides. Granitóides engloba, né, todo tipo de corpo granítico, né? Quando a gente fala de granitóide. Então, estamos falando de granito. Então, o granito, ele depende bastante a sua potencialidade para água subterrânea, né? Pronto, eu estava falando de rochas metamórficas de alto grau, rochas antigas, como gneiss, granulito. E agora estou falando de granitos. O granito ele pode ser pouco fraturado, como essa foto da esquerda, como ele pode ser altamente fraturado. Isso depende muito do processo que ele passou durante a sua formação. Então, o granito, normalmente, ele também tem uma menor interação química da água com as fraturas e, normalmente, é mais potável a água que vem de granito. Então, a depender do local que você esteja na Bahia, a Bahia tem vários locais onde tem granitos de todos os tipos de formas, todo tipo de fraturamento. Você consegue locais onde você consegue uma vazão até boa em locais graníticos e outros nem tanto. Agora vamos falar aqui dos terrenos sedimentares. Quando eu falo metasedimentar, não é para confundir com sedimento. Porque é o quê? Metasedimentar é uma rocha que veio do sedimento. Por exemplo, aqui, eu vou mostrar aqui uma rocha. Aqui eu tenho um xisto, né? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui uma rocha aqui. É um xisto, só que ele é um xisto vindo de uma origem de rocha sedimentar. Então, ele não é como se fosse um arenito, né? Que é bem poroso, bastante leve, como você vê em terrenos sedimentares. Ele tá falando, cara. Não sei não, se não vai ter que acabar essa apresentação. Quer passar a apresentação? Está com instabilidade de sinal lá, mas eu acredito que ele deve estar restabelecendo aqui. Lourenço, geofísica em sedimento é possível? Olha, tudo é para que você está fazendo, né? Para que você está fazendo? Então, você tem a geofísica, que são vários métodos, ou seja, a geofísica é um estudo... Opa, tá ouvindo, Emerson? Ferramentas... Opa, peraí. Voltou? O Jonas, o Lourenço está falando aqui da geofísica para sedimento.
Ele está respondendo aqui. Só um minutinho, Jonas. Então, depende do que você quer fazer. Eu vou falar sobre a geofísica. Coloquei uma parte que eu vou falar sobre ela. Ah, bacana, Jonas. Então vamos. Legal. Então, vamos tocar aqui que o Jonas vai inserir dentro do contexto da apresentação. Na apresentação tem uma parte que... Bacana. Pode voltar à apresentação. Alô? Pode voltar à apresentação? Pronto. Legal. Então, um exemplo de rocha metasedimentar. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tranquilo. Um exemplo de rocha metasedimentar são as rochas da Chapada Diamantina. São metarenites, são rochas que você vê que tem um alto grau de fraturamento, normalmente. São rochas um pouco mais fáceis de você fazer uma perfuração nela. São rochas que têm um maior acúmulo, normalmente, de água subterrânea, pelo fato de ter muitos fraturamentos interligados entre si. Então, é isso que são rochas sedimentares. Aí, por exemplo, aqui os metarenites aí do grupo Chapada Diamantina, como também temos rochas carbonáticas também no grupo Chapada Diamantina. Então, quando eu falo de rocha metasedimentar, vamos falar mais assim do lado direito, né? Esses metarenitos aí, que são rochas que você consegue ver fraturamentos. E agora, do supergrupo de São Francisco, você consegue ver um perfil que foi colocado aqui, a Nordeste, Sudoeste, onde você consegue ver essa parte marrom. Ela é o supergrupo Espinhaço, onde tem a Chapada Diamantina. Em azul, a gente tem duas partes importantíssimas para a água subterrânea aqui na Bahia, que é a subbacia é o grupo Bambuí, né? Onde tem a subbacia do Irecê, que fica mais a norte, e tem o supergrupo São Francisco, tem o grupo Bambuí, nessa parte mais profunda, a parte mais oeste da Bahia. São locais de rochas carbonáticas, que têm um potencial muito bom para água subterrânea, e o único problema dela é a dureza da água, que são aquelas águas pesadas, né? Os poços são de médios a profundos, dependendo do local, do grupo Bambuí. Aqui eu separei nas bacias, né? Tem aqui a parte da bacia à esquerda, a oeste, a bacia do São Francisco, mais a nordeste, a gente tem aqui a subbacia de Irecê, que são bacias carbonáticas, que normalmente tem uma boa quantidade de água que fica acumulada normalmente em zonas de solução e em cavernas. É um problema que eu vou falar depois. São águas que são aquíferos que têm uma vazão média alta e são um dos locais onde tem mais poços aqui na Bahia, esse tipo de aquífero. Aqui eu vou falar da geofísica aplicada a esse tipo de aquífero. Aqui foi feito um trabalho nosso, da Arcangel, lá na cidade de Irecê, e aqui a gente fez uma geofísica, cortando algumas feições de terreno, e a partir dos dados da geofísica a gente viu uma zona de solução parecendo uma caverna. E o local onde está azul, onde a água se infiltra. E aí a gente fez uma interpretação geológico-geofísica a partir dos dados de geologia e geofísica, e a gente viu a viabilidade de água subterrânea. Junto com isso, a gente faz um mapeamento geológico, para saber onde estão os locais de maior fraturamento e os locais de menor faturamento. Então, isso, nesse tipo de região, aumenta mais de 90% a chance de você encontrar água. Pode... Pronto. Aqui também temos terrenos sedimentares, aqui na Bahia, que são as faixas de dobramento, que inclusive tem a faixa de dobramento sergipana. São locais onde tem rochas metasedimentares também.
Você pode ver na parte de Vitória da Conquista, ou então na parte norte, perto de Juazeiro, e subindo perto de Sergipe, você já consegue uma capacidade de armazenar água um pouco melhor do que as rochas mais antigas. E aqui é uma conclusão dos terrenos mais sedimentares e outros tipos de terreno aqui na Bahia, né? Esse aqui, na verdade, é um mapa hidrogeológico da Bahia, onde mostra aqui em azul os terrenos carbonáticos, em vermelho e rosa você consegue ver os terrenos mais antigos, em verde você consegue ver a bacia do Recôncavo, que eu vou falar um pouco sobre ela, onde estão as rochas sedimentares aqui na Bahia, e aí, em verde cana, a oeste, a gente tem o, o, a, o supergrupo São Francisco, né? Pode, pode passar o slide. E nessas faixas de dobramento é importante você estudar onde é que estão as interseções de fratura nas rochas, que são os locais onde tem maior probabilidade de você conseguir ter uma quantidade de água subterrânea suficiente para você fazer um poço em terreno cristalino. Então é isso aí que é mais importante nessas faixas de dobramento. Normalmente são quartzitos, metarenitos também, e que são os melhores. E não podendo, deixando de falar também, faz parte da geologia da Bahia e é importante, a Serra de Jacobina, que foi formada a partir de diversos tipos de rochas que no momento pretérito aí se fechou e se transformou numa espécie de cadeia de montanha. Lá tem a parte sedimentar, tem a parte de rochas mais duras, rochas máficas, ultramáficas, então é uma geologia bastante complicada, tem até granito lá. Então, nessa parte da Serra de Jacobina, é sempre importante um estudo bem elaborado para você fazer uma perfuração de poço lá, nesse local. Por isso que eu coloquei em destaque. A parte de hidrogeologia é bastante importante. E indo para as bacias sedimentares, a gente tem um sistema de bacias sedimentares. O que é bacia sedimentar? É uma espécie de depressão onde todas as rochas desgastadas, os sedimentos, foram se depositando. São locais onde tem petróleo, normalmente, petróleo encontrado nas bacias sedimentares. E aqui na Bahia a gente tem um sistema, né, chamado Recôncavo, Tucano, Jatobá, que é uma sequência de bacias sedimentares. E nessas bacias, normalmente a água subterrânea, os aquíferos, estão nos arenitos. Eu trouxe um arenito aqui para mostrar. Então, os aquíferos são aquíferos porosos e a água fica acumulada dentro dos arenitos, normalmente. Tem também água em folhelho, mas a qualidade não é muito boa, não. Falando também da Bacia do São Francisco, não podemos deixar de falar de um aquífero super importante aqui na Bahia, que é o aquífero Uruguaia, que é um aquífero que tem poços de vazão média e alta e são poços bastante profundos. Ele fica totalmente a oeste da Bahia, pega o estado de Goiás, pega Tocantins, e é um aquífero bastante importante em relação também ao agronegócio lá, né, na região. Então, agora falando de bacias sedimentares, como é que a gente faz o estudo de bacia sedimentar? A gente estuda esse desenho aqui, que é chamado carta estratigráfica, onde a gente vê em que profundidade e em que nível está cada formação geológica, ou então cada grupo de rochas com características diferentes. E aí a gente sabe mais ou menos em que andar de rocha você está. Você estando no mapa, você sabe em que parte da bacia sedimentar você consegue estar. Isso é utilizado tanto na indústria do petróleo quanto utilizado para água subterrânea. E existem outros métodos geofísicos que auxiliam a prospecção de água nesse tipo de terreno. Mas esse tipo para o estudo da água, para o estudo dos aquíferos,
sedimentares, né? E aqui, para terminar, a gente vai falar um pouco aqui, isso aqui é uma geologia mais simplificada do estado da Bahia, onde você pode ver em laranja as bacias sedimentares, a bacia de São Francisco a oeste, a bacia Recôncavo Jatobá, Tucano Jatobá a leste, cortando. Em roxo você consegue ver as rochas mais antigas, em cinza você consegue ver os tabuleiros costeiros e as zonas costeiras. E tem uma rocha bastante interessante nisso aí, que são rochas da formação Barreiras. São rochas sedimentares que elas acumulam água até em uma quantidade boa, mas elas são muito ruins na transmissão de água, pelo fato de ela ter algumas partículas muito finas dentro da parte arenosa dela. Então é um local bastante perigoso na hora de você fazer uma perfuração de poço sem fazer um estudo prévio. Então, basicamente, de geologia da Bahia, que deu para resumir e que dá para mostrar a diferença entre diferentes rochas. Agora, os aquíferos mais conhecidos é o Grupo Pambuí, em Irecê e no oeste da Bahia. A formação São Sebastião, que fica na Bacia do Recôncavo, onde tem as fábricas de cerveja, cervejarias, onde tem essa captação de água para a indústria, onde tem um polo petroquímico. E o aquífero Urucuia, que ele fica bem a oeste da Bahia, onde tem toda essa plantação de soja, essas grandes... essa parte de agricultura mais forte na Bahia, e é um aquífero sedimentar também, de poços profundos. Então, esses são os três aquíferos, assim, que eu digo que são os principais aquíferos. Oi. Pegando dentro dessa apresentação aqui que você fez, jogando toda a geologia do estado, e pegando esse último mapa geológico que você colocou, deixa eu ver se ele consegue colocar num slide anterior a esse daqui. Se a gente fosse dividir até dentro desse, para entrar na linguagem do perfurador. Que mapa? Uma antes ainda, um mapa. Na linguagem do perfurador. Eu vi aqui, como você falou, da geologia ser complexa aqui do próprio estado, né? Você tinha o quê? Como a gente pode falar na linguagem do perfurador. Você tem os metasedimentos, você tem os sedimentos, você tem as rochas metamórficas e você tem as rochas ígneas. Isso é uma coisa que a gente fala bastante no nosso curso pro perfurador, de que tipo de rochas que são, né? Então, às vezes, ele fala assim, o que é rocha dura ou rocha mole? Então, ele acha que, às vezes, furar um martelo, por exemplo, método de perfuração, ele vai estar furando uma rocha cristalina, então ele fura com martelo, porque ele é duro. E aí, quando você fala que é um metasedimento, você vai estar furando ele com o martelo, e ele não é uma rocha dura, que a gente sabe, perto do que pode ser uma rocha metamórfica e uma rocha ígnea, que nem você colocou lá dos granitos, né? Que eles são, que eu acho que eles não são metamorfizados por ser granitos, né? Se você fosse colocar, dividindo nesses 4 grandes grupos que nem você colocou, umas rochas metasedimentares, você podia dar só uma pincelada, é lógico, não precisa falar especificamente, mas falar, nessa região onde estão os metasedimentos, as rochas são meio fraturadas, moles que eu digo assim, em relação a uma rocha metamórfica, né? Então, nessas rochas... elas... em termos de pureza, em termos de profundidade, olha, você fura poços de 150, 250, 80, e um pouco da capacidade produtiva. É lógico, não é pontual, né? Mas na média, tipo assim, na média nessas rochas metasedimentares, são poços entre 80 e 100 metros, com vazões médias de X. Nas rochas sedimentares, que são esses poços de alta vazão, poços de 150 a 300 metros, com vazões altas, qual é a capacidade delas? Nas rochas metamórficas, na ígnea, mais ou menos dividindo nesses 4 grupos que você falou. Pronto. Nas rochas metamórficas, que foram as primeiras que eu apresentei, as mais que tem o maior índice de grau metamórfico, normalmente são poços de vazão muito baixa, de entre meio, né, que é o que começa, não vou dizer que é por seco, 0,5,
metros cúbicos a 2,5, 3 metros cúbicos hora. E é muito difícil, às vezes, você encontrar em uma região até poços com alguma produção. Então, são rochas bastante maciças e dificilmente tem fraturamentos nela. Então, é importante sempre um estudo estrutural e um estudo geofísico para complementar, para você saber realmente os locais onde você pode encontrar água no local. Nas rochas sedimentares, para não confundir com metasedimentares, sedimentares, normalmente são poços profundos, entre 150, 200, 250, até 400 metros você consegue encontrar. São poços de alta produção, normalmente tem locais onde tem cervejaria. Cortou o som. Produtivos, são rochas que são consideradas rocha mole mesmo, são rochas que você tem que buscar as partes mais arenosas dela a partir de estudos de estratigráficas, mapeamento e geofísica também, que é um tipo de método geofísico que é como se fosse uma sondagem elétrica vertical. Já falei isso até em outra apresentação. E diferenciado das rochas sedimentares, as rochas metasedimentares, elas não deixam de ser rochas metamórficas, são rochas duras, porém são rochas com mais fraturamento, então elas têm um potencial maior para a água. Por exemplo, lá na região de Vitória da Conquista, e naquela região ali, num raio de 80 km de Vitória da Conquista, você vê rochas metasedimentares com profundidades de aquífero com profundidade de 150, 180 metros. E vazão variando entre 5 a 20 metros cúbicos hora. Então, ou seja, a produção é menor, muito menor do que de rochas sedimentares puras, de bacias sedimentares. Mas também é uma produção maior do que de rochas que são metamórficas antigas, né? Foram essas primeiras que eu falei, são terrenos de alto grau. E na parte de rochas ígneas, os granitos, eles também têm um comportamento bastante parecido com as rochas de terreno de alto grau. Só que a diferença do granito é o seguinte: tem granitos que são maciços, você não vai achar nenhum fraturamento nele praticamente, e tem locais que o granito está bastante fraturado. E tem granitos bastante fraturados. Então, essa parte aí do granito, de você saber da região, normalmente as bordas do granito são mais fraturadas, pelo fato do sorregimento do granito. Então, essa parte que normalmente se mapeia, você utilizando também de topografia, de altitude, você consegue mapear onde são os melhores locais para você fazer o estudo. Então, por isso que eu dividi aqui, eu trouxe alguns exemplos de rochas cristalinas totalmente diferentes no comportamento de uma para outra. Ô Jonas. Muito fechadas e outras rochas que têm um potencial muito maior. Maravilha. É dentro dessa ideia mesmo aí que a gente quer o escopo de colocar sobre essa diferenciação de rochas mesmo, né? Tipo de rocha, rocha mais mole, são metasedimentares, em relação às sedimentares ou às metamórficas e às ígneas. Uma curiosidade em cima, principalmente, das rochas carbonáticas, dessas zonas carbonáticas que você colocou, que é uma região muito explorada aí na Bahia. E as rochas carbonáticas, por si só, como você disse, tem muita exploração em cavernas, né? E além da exploração de cavernas, onde que a gente sabe qual é um problema que pode trazer, aqui em São Paulo, nós tivemos uma cidade que ela era explorada e teve rebaixamento de lençol por causa de pedreira para retirar carbonato dele, só que esse rebaixamento tirou sustentação, e ela teve um aprofundamento. Vocês têm algum problema desse daqui, de tirar? Como que é a recarga? Vocês têm estudos que falam sobre essa recarga dessas zonas carbonáticas? Se você explora demais e a recarga dela é lenta, que a gente tem também poços, onde que tem altos poços com altas vazões,
mas a recarga é muito pequena. Eu já cheguei a furar um poço na região de Sorocaba, que tem que é uma zona carbonática também, que tem poços de caverna. A gente tirou 35 mil litros por hora do poço de alta vazão. Só que a recarga dele era muito baixa. Então, a vazão recomendada de explotação, para você ter uma ideia, era de 1 metro, 1,5 metros, porque ele não recarregava. Você tirava da caverna, ele não rebaixava e não recuperava. Como que é mais ou menos a ideia dessa recarga e da própria dureza dessas águas para poder ser aproveitada comercialmente? Comercialmente não, pela própria população. Aqui na Bahia a gente tem um problema muito grande na região de Irecê, ao entorno, na cidade de Irecê ao entorno, que é uma cidade bastante agrícola, uma cidade exportadora atualmente de cebola, já foi a referência em plantação de feijão aqui no Brasil, e lá é um terreno carbonático. O que acontece lá? Lá existe locais onde a água está acumulada em zonas de solução carbonáticas, e locais onde a água está acumulada dentro de cavernas, realmente cavernas mesmo. Então, o que está acontecendo muito de problemas, além desse tipo de rebaixamento, pela diferença de recarga e a explotação, né, que é o balanço de massa, entra menos do que sai, está acontecendo muitos problemas geotécnicos na região. E também, um dos problemas também que é queixa de muitos produtores rurais, é que ele tem um poço, vamos dizer, que tem uma vazão de 4 mil litros hora, ou seja, 4 metros cúbicos hora. O vizinho fura um poço e rebaixa a vazão dele. Ou seja, esse problema é muito grande e tem uma quantidade muito grande de poços sendo explotados e diminuindo a vazão de vários poços por causa do cone de rebaixamento, também por causa da interferência mesmo dos próprios canais do sistema cástico. E acontece também solapamentos, né? Bastante. Então, esses problemas são problemas que estão sendo bastante estudados aqui na Bahia e são problemas graves, principalmente na região de Irecê, do município de Irecê e região aos arredores. Ô, Jonas, linkando a esse questionamento que você está falando dos problemas geotécnicos, isso vai remeter a gente a outro problema que eu acho que está acontecendo em todos os estados, né? Licenciamento de poços, gestão de recursos hídricos. Como que está esses processos dentro da Bahia? Como que está a parte de licenciamento dos poços? Como que é feita essa gestão dos recursos hídricos? Que nem você falou, gerando problemas geotécnicos, geralmente por falta de gestão das companhias, para poder jogar todo esse equilíbrio hidráulico fique em equilíbrio, como o próprio nome diz, né? Isso. Agora está... Cortou. Acho que cortou. Lourenço? Eu acho que a gestão dos recursos hídricos foi cortado pela... a gente começou a falar da obrigação do governo nessa parte aqui. Eu acho que ele cortou, falou isso, ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Lourenço, e o perfurador, ele tem que fazer licença? Veja bem, o perfurador, ele faz parte do início de toda essa cadeia que nós estamos falando de gestão, né? Então, se você não tem um projeto adequado de poço, esse projeto adequado de poço não atende normas, ao passo dele não atender normas, nem de perfuração, nem de gestão desses recursos onde que ele está fazendo, e nem de avaliação do próprio poço da forma como ele deveria ter sido feito, que é a execução de um poço, avaliação de um poço, para que ele seja explotado de forma adequada, que é a vazão ótima de cada poço. Se ele não tiver toda essa gestão, está contribuindo para, na outra ponta, ele quebrar justamente essa gestão. Então, o perfurador, ele tem que estar
atendendo normas, ele tem que estar fazendo os testes de vazão e ele tem que estar fazendo esse licenciamento. Se ele fizer essa parte, a parte de gestão dos recursos, quando elas entrarem dentro do departamento, esses postos vão estar bem avaliados, ou seja, todos os postos vão estar com as vazões adequadas e assim por diante, porque ele possa fazer uma ferramenta e uma gestão adequada, né? E no Estado, Jonas, como que está o Estado aí? A Não, cobrança, fiscalização? A cobrança maior aqui é no polo petroquímico, né? Porque aqui tem muita explotação, né, por causa das indústrias, só que aqui dentro do polo petroquímico tem como se fosse uma associação dentro das indústrias que consegue ter um gerenciamento muito bom aqui no polo petroquímico de Salvador, ou de Camaçari, né, que é perto de Salvador. E eles estudam bastante hidrogeologia. Foi lá onde eu trabalhei na Odebrecht, a gente estuda ponto de rebaixamento, onde está rebaixando o outro, até quando pode se tirar. E lá o aquífero principal é o aquífero São Sebastião. E esse aquífero também vai subindo a Bahia, onde tem as cervejarias fora do polo petroquímico. Então é um aquífero bastante importante para a economia da Bahia, do estado da Bahia. Pelo fato de estar perto de Salvador, tem várias indústrias, cervejarias, a fábrica de refrigerante. Então, é um local onde é muito mais estudado e controlado e onde tem uma gestão melhor. Na parte de Irecê, que tem teve problemas muito graves, hoje, atualmente, o órgão ambiental ele tá pegando bastante no pé aqui. E já no oeste da Bahia também, no Urucuia também já está começando já a fazer uns estudos. Lá ainda não chegou no ponto de igual a bacia do Recôncavo e nem a Irecê em questão de problemas ambientais devido à superexplotação. Mas já está tendo vários estudos, já está tendo várias medidas de gerenciamento justamente para isso. Então, o que acontece na Bahia, basicamente, os locais problemáticos aqui é a região de Irecê e a região do polo petroquímico, onde tem essa gestão de explotação que é importante. Agora, é importante para o perfurador, quando se fala dessa região de Irecê, onde tem muitos poços e muita demanda para perfuração de poços, é ele realmente fazer direito, fazer um estudo, fazer um teste de bombeamento correto. Agora cortou as duas. Cortou as duas agora. Jonas, tá me ouvindo, Jonas? Então, esse é o problema, então, isso Emerson, que o Jonas está colocando sobre toda a gestão, que é essa conversa que está. Se o Jonas conseguir voltar, até para ele colocar só uma observação, se nós fôssemos colocar tanto essa parte que é feita mais a gestão, normalmente aqui em São Paulo também é assim, acredito que na Bahia seja, o que é muito controlado? CNPJ. Por que CNPJ? São empresas, são companhias de água, são agronegócios. Então, esses daqui são muito controlados. Só que esses, se você fosse fazer a representação, não em quantitativo, mas talvez qualitativos, eles representassem 10% dos poços perfurados, né? E 90% dos outros poços, às vezes, são de pequenos consumidores. Só que o grande consumo de água na totalização, ele acaba gerando um problema que, às vezes, a gente não consegue identificar, porque são pequenas vazões. Só que essas pequenas vazões, ao tamanho que ele fica, ele gera um grande problema. A gente pode fazer até uma analogia sobre aquilo que você pode lançar de efluente no rio. Aqui a gente tem uma cidade em São Paulo, que ela é grande fabricante de bijuterias. Então, 99,9% das fábricas atendem padrão de lançamento
de efluentes, ou seja, eles atendem ao artigo 18, que é o artigo que rege aqui, para você lançar o efluente. Está contaminada? Cada empresa não está contaminada, só que a concentração no rio, no ponto de lá, ele está com os valores bem acima do que seriam. Por quê? Porque eles acabam se somando. Na captação de água, a gente acaba encontrando esses problemas também. Então, às vezes, em regiões onde a recarga é pequena, mas eu tenho muitas perfurações, apesar das captações serem menores, de produções menores, na totalização deles, eles acabam gerando. Por isso que gestão de recursos hídricos e das companhias e da ANA cada vez se faz mais necessário. Só através dessa gestão que nós vamos pensar em água no futuro. E aí, linkando com a pergunta que o Emerson falou, qual a importância do perfurador? Ele é a parte inicial de todo esse processo, porque muitos poços são furados, são contratados, e eles são feitos como se fosse na calada da noite. Então, não existem recursos, não existem corpo técnico suficiente em órgãos suficientes que possa fazer esse gerenciamento. Então, cabe a quem? Cabe a nós, perfuradores, que somos responsáveis para ser um termo que a gente até usa bastante, ser um guardião de água. E para ser guardião de água, a gente tem que ter essa responsabilidade. Bem falado, Lourenço. Bem falado. Pessoal, é questão de atitude, você começar a adotar. Se teu estado pede para você fazer uma licença, isso pode ser colocado a seu favor, porque você monta uma carteira de serviço, né, fazendo de forma legal, né, sem falar que você está explorando de forma consciente e preservando os recursos hídricos. Jonas, voltou Jonas? Tá por aí? Pessoal, deixa eu falar um pouco aqui sobre duas soluções, os patrocinadores do nosso evento, tá ok? Empresas de referência hoje no Brasil, tá? Que eu quero mostrar para vocês aqui, aproveitar que deu um stop aqui. Tem como colocar aqui para a gente aqui? Bom, gente, deixa eu falar um pouco para vocês aqui, para você, perfurador, que trabalha, está com um problema sério aí para instalação de bomba submersa, aonde o tubo de aço explodiu, preço altíssimo. Deixa eu te dar uma boa notícia. Hoje, você tem uma tecnologia, na verdade, hoje não, desde 1973, quando eu nasci, entendeu? A Sampla está no Brasil trabalhando com uma solução muito mega inteligente, que são mangueiras para você descer a bomba, tá ok? Então tá o contato deles aqui, fala com o Moisés, um grande amigo meu que eu conheci lá em Foz do Iguaçu, e o Moisés ele pode te ajudar a dimensionar uma mangueira. Com certeza você vai levar qualidade para o seu cliente, né? E eficiência hídrica, tá ok? E também o seguinte, você que precisa de broca adequada para a geologia que o Jonas falou, desculpa, brocas da Fenili. Fenili, ele tem broca, ele trabalha há muitos anos, principalmente o conhecimento do Fenili vem do pai dele, José Fenili, que trabalha há muitos anos com grandes poços e grandes profundidades. Gente, a broca certa, adequada para o poço certo, você vai ganhar produtividade, entendeu? Sem falar na economia de tempo, né? Economia de tempo, e o teu cliente não vai ficar lá preocupado se você vai terminar o poço ou não, tá ok? Então, essas duas dicas aí, Fenili, brocas, tá ok? Procure ele aqui, tem o contato dele aqui na descrição. E aí, Lourenço? Encerramos aqui com a parte ambiental, chata, né? O pessoal não gosta muito de conversar sobre isso. Tanto é que o governo cortou o Jonas, né? Cortou o sinal do Jonas. O Jonas está aí, não tá, Jonas? Jonas está aí? Estou aqui. Legal, Jonas. Estou aqui. Mais alguma consideração aí, Jonas, para a gente encerrar? Não, as considerações, realmente isso aí que o Lourenço estava falando. O perfurador também pode ter uma visão de vender outros tipos de serviço. Também eu acho importante eles também poderem ofertar um licenciamento junto com um geólogo, fazendo uma parceria com alguma empresa. Também
fazer a parte de teste de vazão, que é importantíssimo para o cliente saber realmente quanto é que o poço dele vai continuar tendo de vazão, porque o que acontece muito é o perfurador perfurar aqui, pelo menos o que eu vejo na Bahia. Perfurar, fazer um teste de 1 hora, que é chamado teste de vazão instantânea, então isso não dá a realidade do poço, sim, né? Então, teste de vazão correta. Então, existe possibilidade de criação de novos serviços para um perfurador de poço. Então, é sempre bom estar abrindo a visão para poder fazer parcerias e melhorar tanto sua produtividade, melhorar sua qualidade de serviço, trazer novas tecnologias, trazer tudo de novo e ficar como um perfurador de sucesso, né? É isso aí. Ô, Jonas, então, me fala uma coisa. É importante. O perfurador que está desamparado, não tem um geólogo, se ele precisar de uma assessoria aí na Bahia, da Arcangel, pode contar contigo? Essa parte de legalização, geofísica e tudo isso, vocês fazem? Pode contar. Na Bahia, no Nordeste, Sudeste, a gente está atuando aqui no Brasil quase todo. Legal, bacana. Jonas, muito obrigado aí, agradeço imensamente aí a sua apresentação, tá ok? A gente teve alguns contratempos aqui, mas a gente só aprende com isso, só tem uma forma, gente, de você experienciar algo, é fazendo, é trabalhando, fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Agradeço o Lourenço, agradeço toda a equipe aqui. Um grande abraço aí, Jonas, pro pessoal aí. E assim, gente, olha, só para dizer para vocês como que vai funcionar essa dinâmica aqui. Nós temos vários convidados. Estamos sempre aí. Legal. Nós temos vários convidados. Quarta-feira agora, tá? Nós iremos falar do Distrito Federal, ok? Então, às 20h20, nós vamos nos policiar aí e trabalhar muito para que as coisas aconteçam a tempo, tá ok? Então, vocês são nossos convidados e eu quero agradecer aqui os patrocinadores também, todo mundo que colaborou com a gente aqui e tem feito isso ficar cada vez mais robusto e mais lindo. Lourenço, mais alguma coisa aí para a gente colocar aqui que fechou? Fechou. E até quarta-feira aí, Brasília. Distrito Federal. Distrito Federal. Eu vou colocar o anúncio amanhã para vocês verem. Quarta-feira eu vou estar vendo como a geologia. Vamos ver se eles não cortam a gente quando começar a falar de gestão e de licenciamento de postos, né? É isso aí. Nós vamos estar perto da... O importante, gente, é que não só o conhecimento do conteúdo, tudo tal, mas o perfurador entender que existe, né, essa parceria geólogo e perfurador, né? A nossa parceria, eu e o Lourenço aqui, já está chegando perto de mais de 25 anos já, que a gente atua junto, trabalhando, né? Eu tenho geólogo na minha empresa, mas também o Lourenço faz essa parceria aqui, porque a gente nunca sabe tudo, a gente sempre está precisando de um apoio técnico, tá ok? E que nem o Jonas falou aí hoje, aí, nós temos aí situações, condições geológicas, às vezes, que você vai ser pego de surpresa. E a cada dia eu escuto o perfurador que tem dificuldade geológica na parte construtiva, e assim, aliando o conhecimento técnico teu, do perfurador, e mais o geólogo, isso vira uma potência. E a tendência é o quê? Ser um perfurador de sucesso, é isso aí. Ser perfurador de sucesso, gente, é isso aí, aliar o conhecimento, técnica, e você prosperar. É isso, né? Gerar emprego, progredir, crescer, né, Lourenço? Todo mundo crescer junto. E o cliente ter a água, que é o que ele mais quer, a água, com qualidade. Principalmente é isso. Fechou, gente. Muito obrigado. Vamos encerrar. Um grande abraço e até quarta-feira com Lucas Teles, do Distrito Federal. Valeu, Jonas, um grande abraço. Valeu. Quarta-feira estamos aí. Nada. Tchau, tchau.